Imagine que toda manhã você acorda com boas intenções. Hoje será diferente. Você vai cuidar da alimentação, será produtivo, manterá o foco, responderá às mensagens com mais empatia. Mas então, algo pequeno acontece. Um atraso, uma crítica, uma mensagem ignorada. E, de repente, toda a sua motivação evapora. Você sente como se estivesse preso em um ciclo invisível, incapaz de sair. Essa prisão é criada por gatilhos emocionais, fios ocultos que puxam você de volta para padrões de sabotagem inconsciente. Gabor Maté, médico e especialista em traumas, afirma: nossos comportamentos mais destrutivos são respostas adaptativas a feridas emocionais do passado. Ou seja, você não se sabota porque quer. Você se protege. Mas se protege de quê? De emoções que o cérebro aprendeu a evitar ainda na infância. Emoções como rejeição, humilhação, abandono. O problema é que, ao evitar essas emoções, você também evita experiências que poderiam libertar você. Esses gatilhos não surgem do nada. Eles se formam nas primeiras interações com o mundo. Se você foi uma criança que precisava reprimir a raiva para ser aceita, hoje pode sentir culpa toda vez que precisa impor limites. Se cresceu ouvindo que devia ser forte o tempo todo, talvez se sinta fraca ao pedir ajuda e por isso se isole. E assim, sem perceber, vai se afastando da vida que gostaria de viver. A identificação desses gatilhos exige atenção, honestidade e coragem. Você precisa parar de olhar apenas para os comportamentos de superfície, como a procrastinação, o desânimo ou o excesso de autocrítica, e começar a investigar o que existe por trás deles. Cada vez que você se sente desencorajada, sem motivo aparente, existe ali uma emoção negada, um trauma não processado, uma história mal resolvida tentando ser ouvida. Maté reforça: o corpo fala o que a mente tenta esconder. Ansiedade constante, cansaço crônico, surtos de raiva ou apatia. Tudo isso são gritos de um sistema emocional sobrecarregado pedindo por atenção. Mas em vez de escutar, fomos treinados para abafar, com mais trabalho, mais distrações, mais exigências, e assim os gatilhos continuam controlando a rotina, porque não foram compreendidos, apenas empurrados para debaixo do tapete. A verdadeira mudança começa quando você decide parar, observar, sentir. Quando pergunta a si mesma o que essa emoção está tentando me dizer. O que estou evitando sentir? Que ferida do passado essa situação está reativando? Essas perguntas, embora simples, têm o poder de desmontar estruturas emocionais que você carrega há anos e que até agora estavam determinando como seus dias se desenrolam. A infância é o campo de formação de quase todos os nossos gatilhos emocionais. Gabor Maté explica que o trauma não é o que acontece com você, mas o que acontece dentro de você, como resultado do que aconteceu com você. Isso significa que dois irmãos podem viver na mesma casa, sob as mesmas condições externas, mas desenvolver reações emocionais completamente diferentes, dependendo de como cada um processou suas experiências. Se você cresceu em um ambiente onde o amor era condicional, ou seja, era amado quando tirava boas notas, quando não, chorava quando não incomodava. É provável que tenha desenvolvido o gatilho do não sou suficiente. Esse gatilho pode aparecer toda vez que você tenta fazer algo novo e sente uma voz interna dizendo: você vai falhar. Você não merece. Vão descobrir que você é uma farsa. Esse diálogo interno sabotador não é racional. Ele é emocional. É a criança ferida tentando se proteger de reviver aquela dor original de não ter sido aceita como era. Outro gatilho comum é o medo da rejeição. Ele se instala quando você, ainda pequeno, expressou uma emoção, como tristeza ou raiva, e foi punido ou ignorado por isso. O cérebro então aprendeu que expressar emoções pode trazer dor. Resultado: na vida adulta, você reprime os sentimentos, evita conversas difíceis, se anula para manter a aprovação dos outros. E isso esgota. Isso adoece. Isso sabota.
Os gatilhos também se manifestam fisicamente. O corpo guarda tudo o que a mente tenta esquecer. Se, por exemplo, você sente um aperto no peito sempre que precisa se posicionar, talvez ali esteja o eco de uma infância onde falar era perigoso. Se sente tensão nas costas ao tentar relaxar, talvez seu corpo tenha aprendido que descansar é errado. Gabor Maté mostra em seus estudos como doenças autoimunes, vícios e até distúrbios alimentares podem ser formas do corpo tentar lidar com dores emocionais não resolvidas. Identificar esses gatilhos é como acender uma lanterna num porão escuro. De início, pode ser desconfortável ver tanta bagunça, tantos fantasmas. Mas, com o tempo, você percebe que esses gatilhos não são monstros. São partes suas que só querem ser vistas, compreendidas e acolhidas. O trabalho não é eliminar os gatilhos. Isso seria impossível. O trabalho é reconhecer quando eles aparecem, entender sua origem e escolher uma resposta diferente daquela que foi automatizada. Gabor Maté propõe um caminho de cura baseado na compaixão, não na rigidez, não na cobrança, não na autoajuda, tóxica que exige resultados rápidos, mas na gentileza com você mesma. Ao perceber um gatilho surgindo, em vez de se julgar, ele sugere que você diga: "Ah, isso está aqui de novo. Eu reconheço, eu compreendo." E nesse espaço de presença, o gatilho perde sua força, porque ele não foi ignorado, foi integrado. A autossabotagem não começa com uma escolha consciente. Ela é o desfecho silencioso de um processo emocional não resolvido. Quando você diz a si mesma: "Não sou capaz, não vai dar certo, vou fracassar de novo", não está sendo realista, está revivendo inconscientemente um roteiro antigo. Um roteiro escrito por experiências de dor, abandono ou repressão. Esses pensamentos não refletem a realidade atual. São fragmentos emocionais do passado que continuam atuando no presente. Gabor Maté argumenta que os ciclos de autossabotagem são, na verdade, tentativas do corpo e da mente de se protegerem. Procrastinar, por exemplo, pode parecer apenas um hábito ruim, mas para muitos é um mecanismo de defesa contra o medo do fracasso ou da crítica. Se você aprendeu que errar era inaceitável, adiar uma tarefa é, inconscientemente, uma forma de evitar esse sofrimento. O problema é que a procrastinação traz culpa, e a culpa alimenta o ciclo da autossabotagem, criando uma armadilha emocional. Outro exemplo é o perfeccionismo. À primeira vista, ele parece uma virtude, mas por trás dele pode existir um medo profundo de rejeição. O perfeccionista não quer apenas fazer bem. Ele precisa fazer perfeito para ser amado, reconhecido, aceito. Esse gatilho emocional o impede de agir com naturalidade, o paralisa diante de decisões simples e sabota seu progresso. A vida deixa de ser vivida e passa a ser controlada, medida, policiada. Esse controle excessivo gera exaustão, ansiedade e frustração. É importante destacar que a autossabotagem pode assumir muitas formas: vícios, relacionamentos destrutivos, autocobrança desmedida, adiamentos crônicos, autodepreciação. Todas essas expressões têm raízes emocionais. Gabor Maté ensina: quando você se vê repetindo comportamentos que não deseja, pergunte a si mesmo: o que estou tentando evitar sentir com isso? Essa pergunta é simples, mas revolucionária. Ela muda o foco do comportamento para o sentimento oculto, para a necessidade emocional não atendida. O ciclo da autossabotagem se fecha quando não temos consciência das nossas emoções. Mas ele pode ser quebrado com presença, acolhimento e escuta interna. Quando você começa a identificar padrões, reconhecer emoções, nomear experiências internas, algo poderoso acontece. A mente deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um espaço de reconexão. A cura não é linear. Às vezes você vai se ver recaindo, voltando a velhos hábitos. Mas mesmo nesses momentos, se conseguir perceber o gatilho com clareza, já estará um passo à frente. Gabor Maté insiste: o problema não está no comportamento em si, mas na desconexão emocional que o sustenta. Quando você restabelece essa conexão, os comportamentos começam pouco a pouco a perder a força.
e você recupera a direção da sua vida. Uma das contribuições mais impactantes de Gabor Maté é a forma como ele conecta trauma emocional e doenças físicas. Ele afirma que o corpo não mente. Se algo não vai bem na alma, mais cedo ou mais tarde, o corpo vai gritar. Quantas vezes você já sentiu um cansaço sem motivo? Uma dor que os exames não explicam? Uma tensão que parece morar no seu pescoço, nas costas ou no estômago? Maté afirma que o corpo manifesta o que a mente reprime. Se você foi ensinada a não sentir raiva, essa energia precisa ir para algum lugar. Se você não pode chorar, seu sistema nervoso precisa dar conta da tensão sozinho. Se você precisa parecer forte o tempo todo, seu corpo vai carregar esse peso, até não aguentar mais. Em seu livro, Quando o Corpo Diz Não, Gabor Maté apresenta casos reais de pacientes com doenças graves, como câncer, esclerose múltipla e lúpus, em que padrões emocionais de repressão estavam presentes desde muito cedo. Pessoas que nunca aprendem a dizer não, que vivem para agradar os outros, que ignoram seus próprios limites para manter a harmonia externa. Essas pessoas adoecem, não por fraqueza, mas por lealdade. Lealdade a uma infância onde ser amável era questão de sobrevivência. Lealdade a pais que só davam carinho quando o filho era bonzinho. Lealdade a um ambiente onde expressar necessidade era visto como egoísmo. O corpo, então, passa a fazer o que a mente não consegue: dizer basta. Chamar atenção, pedir socorro. Mas o corpo não é inimigo. Ele não está traindo você. Ao contrário, ele está tentando salvar você. A dor, o cansaço, a doença, tudo isso pode ser visto como um pedido de escuta, um convite, para olhar para dentro, para perguntar: o que estou carregando que não é meu? O que estou calando que precisa ser dito? O que estou mantendo por medo de ser rejeitada? Essa escuta não é fácil. Ela exige coragem, exige desacelerar, exige quebrar padrões, mas é também o começo de um novo relacionamento com o próprio corpo. Um relacionamento baseado em presença, respeito e reconexão. Porque, como diz Gabor Maté, o corpo não é um obstáculo para a cura, ele é o caminho. Depois de entender tudo isso, os gatilhos, a autossabotagem, os sinais do corpo, você pode estar se perguntando: e agora? Por onde eu começo? Gabor Maté não oferece uma fórmula pronta. E talvez esse seja o maior presente, porque cura não é receita, é jornada. E cada jornada é única. Mas ele aponta direções, e a primeira delas é a autocompaixão. Isso significa parar de se julgar por reagir como reage. Parar de se culpar por ainda sentir medo, insegurança, raiva ou tristeza. Essas emoções não são defeitos, são mensagens. São partes suas que ficaram congeladas no tempo, esperando por acolhimento. A segunda direção é a presença consciente. Comece a observar com gentileza seus pensamentos automáticos. Perceba quando o gatilho aparece. Sinta o que acontece no corpo. Nomeie suas emoções. Diga para si mesma: eu estou me sentindo assim porque algo em mim foi ativado. Está tudo bem, eu estou aqui. Essa simples prática, repetida com frequência, vai criando espaço entre o gatilho e a reação. E é nesse espaço que nasce a liberdade. Outra direção importante é a expressão autêntica. Fale, escreva, desenhe, dance. Encontre uma forma de dar voz às suas emoções. O que não é expresso, deforma por dentro. Mas o que é acolhido, se transforma. E, se possível, busque apoio. Pode ser terapia, grupos de escuta, livros, práticas corporais. Ninguém se cura sozinho. A dor nasce na desconexão e a cura acontece na reconexão. O processo pode ser lento, pode parecer que nada está mudando. Mas um dia você percebe: aquilo que antes te dominava, agora só visita. Aquilo que antes te paralisava, agora apenas incomoda. Aquilo que antes te definia, agora é só parte da sua história, não mais o seu destino. Essa é a libertação que Gabor Maté aponta. Uma libertação silenciosa, profunda e verdadeira. Se esse conteúdo tocou algo em você, me conta nos comentários.
Como o seu corpo tem falado com você ultimamente? Que padrões você está começando a enxergar? Até o próximo vídeo.